Olá, tudo bem? É muito bom saber que você já está aqui nessa última etapa desse curso. Esse curso que trouxe para você alguns conceitos sobre Excel, né? Você conseguiu aprender várias funções, várias atividades dentro do Excel, onde você consegue fazer melhor uso dessa ferramenta, tá? Então, essa é a nossa última aula, tá? Esse é o nosso último módulo, módulo 4, onde a gente vai falar um pouco sobre gravações de macro. A gente vai falar um pouco também sobre o que é uma macro, tá? E também no finalzinho dessa aula a gente vai falar sobre formatações de planilhas, o que é legal você colocar na planilha e o que não é. Então eu gostaria que vocês continuassem comigo até o final desse vídeo, tá? E como sempre eu quero te parabenizar porque se você chegou até aqui, você já conseguiu assistir mais de 4 horas de aula. Então isso com certeza vai ser um investimento, está sendo um investimento para o seu conhecimento, um investimento em você. Então, parabéns, fica comigo até o final do vídeo e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Valeu! Bom, pessoal, então a gente vai voltar aqui para a nossa tela, tá, do Excel. Mas antes eu quero dar uma passada com você no painel, né? Eu acredito que você já tenha percebido que teve uma modificação no painel, onde você consegue assistir as aulas. Vou dar uma passada rápida para você entender, né? Tá bom? Então vamos lá, a gente já está aqui no nosso link, tá? Aqui a gente falou ó, do módulo 1, onde a gente falou aqui sobre a introdução ao Excel, o que é uma coluna, o que é uma linha, o que é uma célula, tá? E algumas ferramentas, né, uma grande parte das ferramentas que o Excel ele oferece para que a gente possa utilizar no nosso dia a dia, tá? E depois a gente iniciou o nosso módulo 2, tá? E a gente falou sobre tabela dinâmica, a gente falou sobre gráficos, inserir imagens, formas, hiperlinks, tá? E também configuração de impressão, tá? Isso a gente também falou no módulo 2. No módulo 3, a gente falou sobre a diferença entre uma fórmula, uma função, e também a gente abordou várias funções, várias fórmulas que o Excel ele tem, né, como base e como ferramenta para que a gente consiga alcançar melhores resultados aí com essas praticidades que o Excel dá, tá bom? E agora, por último, a gente vai falar sobre uma introdução, né, ao Excel avançado e também um conceito aqui, integração com macros e também a criação e gravação de macros, ok? Então isso aqui é só para a gente ter uma ideia, tá bom? Do que a gente estudou, do que a gente falou, tá? E sempre que você precisar, você pode acessar um desses links aqui, né? Sempre que você tiver uma dúvida, você pode voltar aqui no painel com seu login e senha, e aí você vai conseguir retomar essa aula, relembrar talvez esse assunto, para ficar sempre disponível nas suas mãos, ok? Então agora a gente vai voltar para a tela do Excel, tá? Então a gente vai voltar aqui para a tela do Excel, aí agora a gente vai iniciar a visualização de como cria uma macro, tá? O que é uma macro? A macro nada mais que uma repetição de um código ou de um comando que você fez dentro do Excel, tá? Macro de forma bem simples, tá, pessoal? É lógico que se a gente fosse aprofundar um pouco mais nessa questão de macro, a gente vai falar de VBA, né, de programação dentro do Excel, tá? Que no caso é o Visual Basic, tá? Então, a gente vai falar sobre macro, que é a gravação de algumas atividades, tá? Ou algumas funções que você programa o Excel para que ele repita essa função ou determinada ação, tá bom? Mas antes da gente já começar a fazer uma macro, o Excel ele não traz isso de forma aberta para o usuário. Tá? A gente tem que habilitar uma opção dentro do Excel onde ele vai nos fornecer essa ferramenta que é uma ferramenta complementar, tá bom? Então, ó, se a gente visualizar o Excel aqui em cima, a gente vai ver que tem algumas abas aqui e dentro dessas abas eu não consigo gravar macro utilizando essas abas aqui. Eu tenho que ativar uma nova aba, tá? Mas fica tranquilo que ativar essa aba é muito simples, tá? Então, o que a gente precisa fazer para ativar essa aba? Essa aba ela se chama aba desenvolvedor, tá? Vamos lá. A gente vai vir aqui, ó, em Excel. No seu pode ser que esteja um pouco diferente, mas não muda também, tá? Você vai colocar no mesmo local aqui em cima e você vai conseguir visualizar aí as preferências, tá? Ou prioridades, e é bem simples, ok? Então você vai vir em preferências e prioridades, e aí ele vai dar um menu um pouco diferente que isso aqui, porém você vai procurar
caso não seja igual a esse, você vai procurar algo similar a isso, ó, faixa de opções e barra de ferramentas, ok? Eu vou clicar aqui, ele vai abrir uma tela similar a essa, tá? E aí você vai lá no finalzinho e você vai flegar essa opção, tá? Opção de desenvolvedor. E aí eu vou salvar, tá? Ó, já salvei. E aí eu já posso fechar essa página aqui. Ok. Você pode ver que agora já habilitou, ó, uma aba aqui em cima. Essa aba ela não vem disposta quando o Excel ele é instalado. Você tem que ativar isso e é bem simples. Caso você tenha uma dúvida, não consiga fazer, me manda mensagem no grupo, tá? No grupo ao qual você está participando. E aí você me fala que aí eu passo uma orientação de forma bem simples, tá? Para você. Ok, então agora a gente já está apto a criar uma macro, tá? Então vamos lá, vamos iniciar uma macro, ok? Eu vou clicar aqui, tá? Desenvolvedor, e vou clicar aqui, ó, gravar macro, tá vendo? Ó? Aqui ele vai me levar para uma aba ou para uma página, uma tela, onde eu faço essa macro de forma manual, tá? Aqui ele vai exibir as macros que eu já tenho e aqui ele vai gravar, ele vai iniciar uma gravação de uma macro, tá? Quando eu clicar nesse botão, tudo que eu fizer, todas as teclas que eu pressionar aqui no Excel ou na minha planilha, quando eu rodar essa macro novamente, ela vai executar exatamente o que eu digitei, tá? Vou te dar um exemplo agora bem prático, ó. A gente vai dar um zoom aqui na tela para facilitar a sua visualização aí. Ó, dá mais um pouquinho. Ok, eu vou escrever aqui, ó. Primeiro, né? Vou gravar macro. Ok, ó, macro 1, não tem problema, tá? E aí a gente já olha uma situação aqui, ó. Aqui é o nome da macro que eu quero executar. Ele vai falar aqui, ó, para executar nessa pasta de trabalho, que no caso é nesse arquivo, tá? A tecla de atalho. O Excel ele dá uma opção de quando você grava uma macro e você quer executá-la, você pode criar um atalho. No meu caso aqui está Option Command, mas no seu caso pode ser que esteja o Ctrl, tá? E aí você pode colocar aqui uma letra, talvez um número, tá? Mas a princípio a gente não vai colocar o atalho, a gente só vai fazer um teste aqui só para você entender como que funciona essa questão da macro. Ó, vamos dar um OK. Então, eu dei o OK, e tudo que acontecer a partir de que ele liberar a tela para mim, vai valer como macro, tá? Ele vai passar aqui para mim, vamos esperar um pouquinho. Agora ele foi. Vamos lá. Então, ó, eu vou selecionar aqui a A4, tá? O nome dela aqui, ó, A4, e vou digitar meu nome, Manuel Filho. Ó, pronto. Desse jeito e pronto. Ok? Agora eu vou parar minha macro, ó, interromper a gravação. Pronto. Minha macro está criada. Viu como é simples? Bem simples. Tá, beleza. Então, como é que eu faço para essa macro funcionar, né? Além do atalho, né, que eu poderia criar? O que eu vou fazer? Eu vou criar um botão. Vou clicar aqui, ó, num botão. E aí ele me deu essa opção, ó. Cliquei para criar um botão, né? E aí ele me fala aqui, ó, nome da macro. Eu quero atribuir esse botão a qual macro? Eu quero atribuir a essa macro aqui. Sempre que eu clicar nesse botão, a macro ela vai ser executada, ok? Então, vamos lá, ó. Ok aqui, ó. Beleza, ó. Sempre que eu clicar nesse botão, a minha macro vai ser executada. Eu vou apagar aqui, vou voltar aqui, eu vou clicar no botão, ó. Tá vendo? Sempre que eu clicar nesse botão, ele vai repetir essa macro, tá? Vamos novamente? Vamos deixar bem pequenininho aqui, ó, para você entender. Ele vai escrever o meu nome e ainda vai aumentar o tamanho do espaçamento da coluna. Ó, vou clicar, tá vendo? De forma bem rápida. E isso aqui, no seu dia a dia, pode ser que você faça uma planilha extensa, ou você tenha uma planilha que você precise sempre tirar algumas colunas. E eu vou te mostrar aqui de forma bem rápida que você consegue formatar colunas, ou você consegue formatar planilhas com macro, que com certeza vai te agilizar um belo de um trabalho, tá? Então vamos rapidamente aqui, ó, vamos apagar esse cara aqui, vamos apagar também esse botão, tá? E vamos fazer aqui, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos supor que a gente tem uma tabela, e essa tabela é uma tabela de vendas, tá? Tabela de vendas. Então eu vou colocar aqui, ó, vendedor, valor, status, deixa eu pensar, data da venda, fornecedor não,
data da venda. A gente pode colocar talvez uma aba, uma coluna que a gente vá excluir, tá? Valor 2, por exemplo. Valor 2, data 2, e vamos colocar aqui vendedor substituto. Vamos colocar aqui, ó, sub, tá? Então são essas colunas que a gente vai fazer. Só que eu tenho essa coluna, eu tenho essa tabela, e sempre essa tabela ela chega do mesmo formato para mim, e eu sempre preciso apagar algumas colunas dessa tabela. Eu tenho certeza que se você usa Excel, você vai concordar comigo que várias e várias vezes você vai passar por essa situação onde você tem uma tabela, você precisa formatar essa tabela e todo dia você tem que fazer a mesma coisa. Tá? Então a gente vai, com uma macro, a gente vai resolver isso. Tá? Então vamos colocar aqui alguns exemplos. Vou colocar aqui Manuel, como sempre, né? Isabela, Babi, Victor. Ok. Então, só exemplificando, tá, gente? Então, R$100, 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 R$100. Status fechado, né? Já concluí o dia, tá? Vou jogar para cá. Opa. Copiar e colar aqui. A data. Vou colocar aqui 1/10. Aqui. 1/10. Opa. 1/10. Tá? 2021. A gente vai replicar isso aqui para baixo. O valor vai ser igual. Tá? Vamos fazer melhor. Vamos fazer um negócio legal aqui. Valor. Uma fórmulazinha aqui só para a gente relembrar. Tá? Mais 10. Tá? Mas isso aqui a gente vai apagar. Tá? Data 2. Esse aqui. Mais 1. Ó. Ok. Vendedor sub. A gente vai colocar igual esse vendedor aqui. Ó. Ok. Beleza. Então, eu já tenho essa tabela pronta. Eu sempre preciso formatar essa tabela. Tá? Então, como é que eu faço? Vamos supor que essa tabela aqui, vamos supor que essa tabela ela esteja mais próxima uma coluna da outra, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, vai colocar aqui e a gente vai inserir ela lá no início, tá? Ó, mudei aqui para cá, correto? Eu fiz uma situação aqui que é legal você aprender, ó. Quando você seleciona a coluna, dá um Ctrl X e seleciona aqui e coloca para inserir, ele traz a coluna que você recortou e colou, ele traz a coluna que você recortou e traz para mais próximo onde você quis colocar, tá? E por último aqui o nome a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Selecionei, Ctrl X, selecionei a coluna que eu quero ficar próximo, venho aqui inserir. Tá vendo? Legal, bacana. Então o nome, tá os vendedores aqui, né? Os valores, o status e as datas. Só que eu não quero ficar com esse monte de informação. Eu quero tirar, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou copiar essa tabela aqui, porque eu vou precisar usá-la depois de novo. Vou abrir uma aqui só para a gente deixar como stand-by, tá? Vamos lá. Então, a gente vai agora gravar uma macro. A gente vai formatar essa tabela. Olha só. Macro. Vou gravar uma macro aqui agora. Agora ela vai chegar para mim como macro 2, tá? Não tem problema. Se você quiser mudar aqui, você pode mudar. A única coisa que você não pode fazer aqui, por exemplo, é isso aqui, ó. Ele não aceita, tá? Ele sempre vai aceitar junto. Você pode usar um underline também, tá? Você pode usar um traço, mas no caso você não pode fazer separado. Tá? Vou deixar assim macro 2 e vou dar um OK. Então, já está gravando, ó. Já está gravando a macro. Não precisa sair correndo, você pode fazer tranquilamente, tá? Isso aqui não vai garantir a sua velocidade, tá? Na macro. Tá? Então, por isso que é interessante fazer com bastante calma. Então, o que eu quero fazer? Eu vou selecionar essa coluna, tá? Ó, vou vir aqui, vou excluir essa coluna. Quero excluir essa coluna. Eu quero excluir essa coluna. Ok. E eu quero selecionar a minha tabela. E eu quero deixar a minha tabela formatada assim. Ok. Pronto. E por último, vou selecionar tudo e vou deixar de forma aberta aqui. Ok? Pronto. Finalizei a minha macro. Eu volto aqui em desenvolvedor e interrompo a minha macro. Ok? Então agora você vai me perguntar, nossa, como é que eu vou fazer para rodar essa macro agora? É justamente o que a gente já fez. Eu vou criar um botão. Ó, vou criar um botão. Esse botão vai ficar aqui e eu vou atribuir ele a macro 2. Ok. Beleza. O botão aqui eu posso mudar o nome dele. Se eu quiser mudar o nome dele, é o seguinte.
aqui, que ele fez uma situação errada. Vamos lá. Criei o botão, tá? E agora a gente vai novamente pegar aqui a planilha que a gente tinha, ó, copiei, apagar isso aqui, ó, vou vir aqui em página inicial, tá? Vou vir aqui, vou excluir tudo, ó, excluir tudo. E agora eu vou colar aquela minha tabela que eu já tinha aqui, tá? Ó, vou deixar esse botão aqui embaixo, só para a gente entender como é que vai funcionar. Vim aqui, vou copiar, vou vir aqui na minha planilha, vou colar. Pronto, colei. Tá vendo? Quando eu clicar agora no botão, ele vai rodar macro. Ó. Tá vendo? Olha que legal. Ele já fez aqui aquela formatação. Então, se eu tenho essa tabela todos os dias, o botão aqui eu vou explicar para vocês como que a gente faz para ele não se mexer. Mas só para você entender o conceito. Se eu tenho essa mesma tabela todos os dias, eu já formatei minha tabela em menos de 3 segundos. Tá? Vou fazer um exemplo de novo. Ó, vou vir aqui, vou apagar minha tabela. Tá? Vou pegar esse botão. Vou jogar ele. Ó, pegar esse botão. Vou trazer ele para cá. Deixar ele bem aqui no finalzinho. Para ele não se perder. Tá? Vou voltar aqui. Vamos supor que peguei essa tabela de novo. Tá? Chegou para mim essa tabela de novo. Vou colocar aqui. Vou colar. É importante lembrar que as colunas elas têm que sempre estar na mesma sequência. Tá? Porque senão ele vai apagar coisa errada. Vou clicar aqui no botão. E está pronta a minha tabela. Em questão de alguns segundos. Tá? Então, a macro nada mais é que isso. Ela repete algumas funções, né, ou alguns comandos que você faz para o Excel. Tá? Então, quando você quiser formatar uma tabela, você pode usar essa ferramenta que vai te ajudar bastante mesmo. Tá? E aí, eu quero que esse botão aqui ele não mexa, porque você viu, eu tinha colocado ele aqui, ele voltou e tal. Eu quero que ele fique parado num canto só. O que eu posso fazer com ele? Eu clico com o botão direito em cima dele, tá? E eu venho aqui, ó. Vamos lá. Eu venho aqui em desenvolvedor, tá? Botão direito em cima dele aqui. Formatar controle. Essa é a formatação desse botão, tá? Quando eu clico em formatar controle, eu venho em proteção, tá? Ou no caso em propriedades. Tá vendo aqui, ó? Novamente, ó. Botão direito, formatar controle, tá? Propriedades. Tá vendo que ele fala aqui, ó, posição do objeto, mover e dimensionar com as células, mover, mas não dimensionar com as células, não mover ou dimensionar com as células. Eu quero deixar isso aqui, ó. Pronto. Desse formato ele não vai se mexer, o botão vai ficar imóvel. Pode a tabela se mexer toda, mas o botão ele vai ficar parado, tá? Ok? E aí eu vou puxar esse botão de novo para cá. Eu quero que ele fique aqui no início da coluna I, tá? Vou apagar novamente aqui, ó, apaguei. Vou voltar aqui para buscar a minha tabela que eu já estava usando. Vou colar ela aqui, ó, colei, tá? E agora eu vou clicar aqui para rodar minha macro. Olha lá. Viu? O botão continua aqui e eu consegui rodar a minha macro de forma muito simples. Ok? Isso aqui, pessoal, é a forma mais prática de você fazer uma macro. Ok? E aí você fala assim, nossa, mas é legal tal. E ainda tem como ficar mais fácil. Você não precisa toda hora entrar aqui nesse agora, né, depois que a gente habilitou essa opção, eu não preciso mais direto entrar no desenvolvedor. Eu posso simplesmente gravar uma macro aqui, ó, aqui embaixo. Então, vamos lá, vamos criar uma nova macro. Eu vou clicar aqui, ó. Olha lá, ele já me deu aqui, ó, macro 3. Então, eu vou dar um OK. O que eu vou fazer com essa macro? Eu quero colocar a data de hoje, tá? E como que eu coloco a data de hoje? Vou digitar a data de hoje sempre? Não. O que eu posso fazer? De forma automática. Eu vou colocar aqui hoje, por exemplo. Ó, hoje. E dou um Enter. Quando eu quiser rodar essa macro, que a macro agora ela vai se chamar macro hoje, eu vou sempre rodar essa macro e ele vai sempre me colocar a data atual aqui para mim. Então, na coluna A9, ou melhor, na célula A9, ele sempre vai rodar essa macro para mim. Então, eu paro a macro aqui embaixo, tá vendo? Parei a macro, vou criar um botão. Tá? Esse botão eu vou colocar aqui do lado, porque daí ele já pode ser aqui, macro 3. Né? Aqui eu vou mudar o nome do botão, vou mudar aqui para... Oh, desculpa. Eu vou dar OK. Vou mudar aqui o nome do botão para data. Ó, data. Data, ok? Tá?
data hoje, né? Beleza. Pronto, data hoje, tá? O botão direito para movimentá-lo, tá? Isso aqui tem que ficar muito claro, porque se você apertar, ele vai rodar a macro sozinho. Então, primeiro você aperta com o botão direito em cima dele, para ele dar esses quadradinhos aqui para você poder editar. Aí depois você pode movimentar. Tá? Então, eu vou apagar aqui a data de hoje, ó. Apaguei. Se eu clicar, ele vai colocar a data de hoje para mim. Ok? Então, bem simples, bem prático. Você pode utilizar a macro. Às vezes você precisa fazer alguma outra fórmula, alguma soma, um proc v, um cont c, um soma c, um maiúsculo, minúsculo. Então, você pode gravar uma macro, tá? De forma bem simples, bem clara, bem pausadamente, bem tranquilo, tá? E quando você clicar aqui, ele vai já criar. E agora a gente vai pegar uma parte, a gente vai entrar um pouquinho ali no VBA, que é o Visual Basic, para você entender o que está acontecendo por trás desse evento, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou entrar aqui nesse botão, nesse primeiro botão aqui, ele abre essa página aqui para mim. Ó. É uma página onde ele vai mostrar as minhas macros, o que faz cada macro. Tá? Vamos pegar essa última. Tá? Aqui a gente tem o módulo 1, tá? Eu vou clicar duas vezes aqui. Ó. Eu tenho aqui ó, macro 1, macro 2 e macro 3. O que a macro 3 está fazendo? Ó, ele está colocando a data de hoje na coluna A9 e depois ele está selecionando a coluna, a célula A10. Tá vendo? Finalizou aqui. Tá? O que ele está fazendo aqui na 2? O que ele está fazendo aqui na 2? Ó? Ele está falando para selecionar a coluna B, tá? E aí ele está deletando essa coluna. Depois ele vai selecionar a coluna C, ele vai deletar essa coluna. Depois ele vai selecionar a coluna E, ele vai deletar. E aí depois ele vai selecionar da A1 até a D5 e vai aplicar aqui aquela tabela, né? Aquela tabela que a gente colocou para formatação da tabela, tá? E aí depois ele vai selecionar aqui a primeira coluna dessa tabela, ok? Isso aqui foi o que a gente gravou, tá? E por último, vamos falar aqui da macro 1 que a gente gravou, né? Ele vai selecionar a tabela, ou melhor, a célula A4, ele vai digitar um texto nessa célula, depois ele vai selecionar a célula A7, e ele vai selecionar de novo agora a coluna A, toda a coluna A, e ele vai jogar aqui um outfit, que no caso ele vai padronizar a coluna no tamanho do texto. E por último, ele vai deixar selecionado a célula A4. Ok? Então, basicamente é isso. Se eu quiser modificar alguma coisa na minha macro, eu posso entrar aqui, posso fazer uma atualização. Vamos supor que eu queira que ele vá, em vez dele ir lá para selecionar a A10, eu quero que ele vá para B5, por exemplo. B15, por exemplo. Ó, vou colocar aqui, eu vou salvar isso, tá? Vou vir aqui em arquivo salvar. Ó, vou salvar. Tá? E aí ele vai dar uma opção de salvar aqui, eu vou salvar direto nos meus documentos mesmo, não tem problema. Sim, ok. Beleza, salvou. Vou fechar aqui. E quando eu rodar aquela macro 1, ou não, a macro de hoje mesmo, né? Ele vai parar lá na B15, ó, ele vai parar aqui, ó, tá? Fica vendo, ó, ele está aqui e é basicamente isso. Ok, pessoal? Então, a macro ela ajuda bastante, ela ajuda muito, tá? Isso aí você pode ter certeza que você vai usar bastante. E, mais uma vez eu falo, se tiver com dúvida, pode me procurar, que eu vou estar tirando a dúvida para vocês. Beleza? Gente, para a gente fechar agora, tá? Se você quiser parar um pouquinho agora, ir lá tomar uma água, tá? E depois retornar, fica à vontade. Mas o que eu vou passar agora são alguns toques, tá? Algumas dicas de como você formatar a sua planilha, tá bom? Mas vai lá, toma uma água, come alguma coisa se for o caso, e aí depois você volta para a gente retomar aqui, ok? Valeu! Uma hora depois. Beleza, voltamos aqui, tá? Já tomei minha água, tô tranquilo, vamos lá, vamos continuar. Bom, aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de como que a gente vai formatar uma planilha, tá? Vamos pegar como exemplo aquela planilha que a gente já estava usando, tá? Vou deixar ela bonitinha aqui. Vou deixar ela com todas essas colunas mesmo, tá? E aí eu vou falar algumas coisas que não pode acontecer numa planilha, tá? Antes de iniciar a formatação, a gente vai falar um pouco sobre padronização. Por exemplo, padronização. Aqui você pode ver que eu coloquei todos os nomes de forma maiúscula,
tá? E eu sempre tenho que pesar muito por isso. Se eu comecei em uma planilha e o nome e a primeira célula eu digitei ela toda em maiúsculo, eu tenho que manter esse padrão até o final, tá? Então vamos supor, o que eu não posso fazer, tá? Eu comecei em maiúsculo, deixei uma minúscula, depois eu vim aqui e coloquei assim, e o último eu deixei lá maiúsculo. Tá vendo? Tá vendo que aqui ele já atrapalha um pouco, tá vendo? Fica um negócio sem padrão, tá? Mesma coisa a data. Tem data que eu coloco assim, olha só. Vai ter data que eu vou mudar aqui, ó. Vou vir aqui, a gente vai mudar o formato dessa data aqui, ó. Tá, data, eu vou colocar a data completa, vou deixar assim, ó. Por exemplo, ó. Uma data eu deixei de um formato e a outra data eu deixei de outro, tá? Ó, um exemplo, tá? Isso aqui não pode acontecer, tá? A sua tabela, a sua planilha, ela tem que ter um padrão. Se eu começo de um jeito, eu vou até o final com esse jeito, tá? Então aqui no caso, eu teria que colocar, se eu já digitei, eu não vou redigitar, né? Não faz sentido isso. Eu posso usar aqui aquela minha fórmula, tá? De maiúscula. Vou selecionar tudo aqui, ó, e vou colar especial aqui, ó. Vou colocar aqui e vou colar especial, ó. Vou colocar aqui valores, tá? Ó, pronto. Isso aqui é uma formatação padrão, tá? Então, mesma coisa aqui da data. Eu vou utilizar os conhecimentos que eu obtive durante as aulas, tá? Eu vou pegar essa formatação e vou formatar todos com a mesma formatação, tá? E isso é o primeiro ponto, tá? Vou até deixar escrito aqui, ó, para você entender, tá? A gente vai mesclar isso aqui e vai escrever aqui, ó, padronização, tá? Sempre lembre disso, padronize a sua tabela, tá? Uma tabela bem construída, uma tabela bem elaborada, ela precisa de padronização, ok? Nunca se esqueça, sempre que você criar uma planilha, deixe a sua planilha o mais padrão possível. Siga aquilo que você iniciou, né, quando você começou a criar sua planilha, ok? Então, vamos lá, vamos continuar aqui, ó. E agora uma formatação, tá? Uma formatação bacana é aquela formatação que quando o usuário olha, ele não tem aquele impacto, tá? Aquele, poxa, eu tenho uma planilha e vou fazer uma apresentação, ou eu vou mandar essa planilha para alguém, eu não posso simplesmente criar uma planilha de forma muito agressiva aos olhos. Tá? O que seria isso? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui em cima um vermelho, aí eu venho aqui e coloco o texto em amarelo, aí eu venho aqui uma linha, e aí já está um erro, né? Eu deixo uma linha em branco, aí eu venho aqui, deixo uma linha em cinza, e aí eu venho aqui de novo e deixo a outra em cinza também. Olha, ficou agressivo, né? Ficou um negócio muito forte, tá? Às vezes a pessoa vai olhar, isso aqui é um negócio que cansa, né? Ou a pessoa ainda inventa de querer fazer algo assim, ó, sei lá, botar a letra assim, ó, para prejudicar ainda mais a visibilidade do usuário, tá? Então, aí vai criar uma outra linha aqui embaixo, ele vai colocar aqui um outro nome, ó, já perdeu a formatação, e aí uma parte vai estar colorida, a outra não. Acontece muito, né, da pessoa deixar alguma parte da planilha faltando cores, tá vendo? Isso aqui é uma formatação muito ruim. E aí agora, além da padronização, a gente vai usar aqui embaixo, ó, a formatação, tá? Essa formatação, gente, ela é o que vai garantir a sua planilha ali de forma mais agradável, sabe? Mais agradável, mais melhor para você conseguir trabalhar, tá? Então é isso. Então a gente vai voltar aqui, né, na nossa outra aqui que sumiu aqui, onde a gente está agora. Então, gente, é isso, ó. Eu tenho a formatação aqui, então eu tenho que tomar esse cuidado. A minha planilha tem que ser agradável, ela tem que ser uma planilha quando a pessoa olha, ela tem que olhar e ela se sentir tranquila ao olhar essa planilha, tá? Independente dos números, independente se é uma planilha onde está mostrando uma perda e tal, quando você formata a planilha de forma legal, a pessoa ela consegue visualizar de forma legal também e de forma melhor, tá? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vamos tirar o preenchimento, tá? A gente vai deixar tudo pretinho normal como era. E aí, qual que é a minha sugestão? Já falamos disso, ó. Se a gente selecionar aqui e formatar uma tabela, olha, eu tenho umas tabelas aqui que são agradáveis aos olhos, ó. Pronto, ó. Olha só, é agradável aos olhos, tá? Não força muito a minha vista, tá? Se caso eu quiser colocar aqui
mais um registro, ó, vou copiar, vou colar aqui embaixo, ele vai mudar para mim automaticamente, ó, ele não vai criar uma outra situação aqui embaixo, tá? Por mais que eu formate aqui embaixo, ó, ele vai me trazer uma informação legal, tá? Então, pessoal, isso é importantíssimo também, a questão da formatação. Ah, eu não quero formatar do modo mais fácil, eu quero fazer a formatação na mão. Beleza, não tem problema. Você pode muito bem formatar com cores mais leves, ó. Eu vou vir aqui com um azulzinho mais claro, eu posso colocar aqui um branco, tá? Eu posso até mesmo fazer desse modo aqui, que eu não sugiro fazer, tá? Isso aqui pode dar um problema, mas caso a pessoa queira fazer, ela pode tentar usar cores próximas das cores que já foi utilizado, tá vendo? Então, facilita a visualização do usuário e também deixa o seu trabalho mais profissional, vamos dizer assim, de forma mais clara, tá? Então, ó, eu posso colocar aqui uma linha de grade depois, ó, posso vir aqui, posso colocar uma linha de grade, tá? Eu posso não colocar uma linha de grade total, eu posso colocar uma linha de grade somente nas bordas, somente embaixo, somente aqui à direita, tá? Então, a gente pode fazer várias alterações de forma que a nossa base, a nossa planilha, ela fique mais apresentável, tá bom? Então, sempre pense nisso, tá? Vou criar uma planilha, eu tenho que ter, em primeiro lugar, padronização, em segundo lugar, eu tenho que ter a formatação, tá? De forma bem tranquila, ok? Então, basicamente é isso que a gente ia estudar, tá, pessoal? É isso que eu queria trazer para vocês, tá? Eu até me coloco à disposição, se você precisar de algo a mais, a gente fez aqui o máximo e o possível para deixar essa aula o mais didático possível. A gente fez aqui de forma bem didática, bem tranquila, para que você consiga acompanhar, né, de forma bem tranquila, bem fácil, as etapas que a gente fez, tá bom? Então, caso você tenha dúvida, caso você tenha alguma preocupação, caso você tenha alguma sugestão de melhoria, é bom você mandar para mim, você falar para a gente conseguir melhorar cada dia mais, tá? Esse foi o primeiro curso, tá, de Excel, e aí eu agradeço muito pela sua participação, agradeço muito pelo seu empenho, agradeço pela companhia, e eu espero ter te ajudado nessa jornada, e eu te desejo sucesso, eu te desejo aí felicidades, eu te desejo tudo de bom, que Deus te abençoe e que você consiga alcançar os seus objetivos de forma muito positiva. Ok? Pessoal, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo curso. Valeu!